Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 516 mil inscritos no meu canal e sempre digo, se você gosta do conteúdo no meu canal, tanto das entrevistas, das lives, indica um amigo, Blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga lá para ativar as notificações, que é o sininho, colocar like no que vocês gostaram e utilizar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Aproveito, já que estou falando na página dos comentários, agradeço muito em relação à minha live de ontem, né, mostrando essa perseguição por parte dos bolsonaristas, esse assédio judicial, e eu expliquei tudo, mostrei a decisão da juíza, né, de Campinas, a doutora Thaís Munhoz, mostrei, apresentei todas as questões e só naquele vídeo já suplantaram até o momento mais de 4.000 comentários. Muito obrigado mesmo, sinal que vocês estão em defesa das liberdades, da democracia, do Estado Democrático de Direito. Lembro também que a última entrevista postada foi do procurador da República, mas ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, né? O Dr. Deltan Dallagnol. Assistam, vejam como é que ele apresenta as questões, coloquei uma série de questionamentos, assistam e vejam o que vocês acham de um personagem muito importante da história recente do Brasil, especialmente da Lava Jato de março de 2014 até dias atrás, né? Com a sua participação direta. Lembro também que no dia 9, quarta-feira, às 8 da noite, tem aula sobre fascismo, né? Então vocês poderão lá assistir a nossa aula sobre fascismo, espero que vocês gostem. Bem, vamos lá, né? Claro, eu estou acompanhando aqui o Mandrião, né? Até eu estava falando, o Mandrião e a Caterva, né? Caterva bolsonarista, evidentemente. É inacreditável esse homem, né? Primeiro, eu gostaria, ontem o objetivo da live foi só focar na questão do assédio judicial, né? Não foi possível falar de algumas outras questões que eu reservei para hoje. Uma é a revista Veja dessa semana, né? Há uma longa matéria, Os Segredos da Advogada que Conviveu com Fabrício Queiroz. Em entrevista à Veja, Ana Rigamonti confirma que Frederico Wassef era o anjo e diz que sofre ameaças. Essa senhora, inclusive, teve de sair de Atibaia, está numa pequena cidade do interior de São Paulo e nem está exercendo advocacia, está vendendo lingerie e sofrendo ameaças de acordo com o que ela disse para a revista Veja, né? E é interessante nesse relato que ela disse que foi convidada pelo anjo Wassef para trabalhar no escritório dele em Atibaia e acabou, desculpe, permanecendo lá, e aí foi avisado que chegaria uma pessoa que lá ficaria, que se apresentou com o nome de Felipe, o Fabrício Queiroz virou Felipe, coisa de criminoso, né, coisa de criminoso. Queiroz foi orientado a não utilizar celular e nem qualquer cartão de crédito, as compras deveriam ser feitas apenas em dinheiro, ao sair na rua ele era obrigatório usar óculos e boné, uma vez ele esqueceu de usar óculos e boné e foi reconhecido, né, daí que ele, cada vez mais ele se manteve discreto, né, para evitar, e quando se deslocava, ele só saía de deslocamento de uma cidade para outra, saía de madrugada. Portanto, ele estava lá, era uma espécie de cárcere privado dourado, vamos chamar assim, que o anjo proporcionou para ele. Quem é o anjo? Frederico Wassef. Quem é Frederico Wassef? O homem de confiança no campo da advocacia de Jair Bolsonaro. Ele tinha 9 procurações da família Bolsonaro. 9. 3 dele, Jair, 3 de Carlos e 3 de Flávio. Sabe muito. Esse homem é instável emocionalmente. Pode falar. Além disso, é bom lembrar que recebeu 9 milhões da JBS, outra vez a JBS, incrível, hein? E não está explicado. E tem mais uma série de histórias nebulosas que envolvem. Mas com relação a essa senhora, Ana, ela disse que realmente ela passou uma situação muito difícil, acabou ficando amiga do Felipe, vulgo Fabrício Queiroz, também da Márcia, aquela que depositou junto com Queiroz 89 mil reais na conta de Michele Bolsonaro, e até hoje não foi explicado a origem desses depósitos, vale destacar. Depois ficou amiga de Márcia, aí contando aí toda a história, o que ela passou, e agora sofrendo ameaças para ela ficar calada, e a gente sabe de quem vem essas ameaças, né? Da Caterva, do qual o chefe da Orcrim hoje é chefe do Executivo Federal. Olha que ponto baixo nós chegamos. Mas vejam isso que é muito importante. Falando em pontos baixos e dessas questões, vale a pena, claro, falar de Carlos Bolsonaro, o chefe do gabinete do ódio, grande pessoa também, que usa recursos públicos, meu, seu, nosso, para manter o gabinete do ódio, minando o Estado Democrático de Direito, as constituições, conspirando contra o Brasil, amando do chefe da Orcrim, que é o seu pai.
né? O G1 diz: gabinete de Carlos Bolsonaro pagou 7 milhões a funcionários suspeitos de serem fantasmas, aponta relatório. Né? A função de um dos servidores, que recebeu quase 1,5 milhão, era de entregar panfletos. De acordo com o mesmo G1, o último salário desse rapaz, que era só para entregar panfletos, sabe quanto ele recebeu? 17 mil reais. 17 mil reais. 17 mil reais. Claro que entregar panfleto, ele ficava com 1.000, 2.000 reais e 15 ia para o Carlos. Né? Ou seja, desvio de dinheiro público. Peculato, numa linguagem mais simples, é roubo. É roubo isso. Né? Fonte o G1. A defesa de Carlos Bolsonaro não quis comentar. Veja só, desviou 7 milhões, pagou 7 milhões a funcionários suspeitos de serem fantasmas. Só um deles, que entregava panfleto, insisto, recebia o último salário dele foi de 17 mil reais. Folha de São Paulo diz que ele tinha cofre. Carlos Bolsonaro tinha cofre e não declarou que tinha cofre. Né, durante no mínimo 3 anos. Mas não só que tinha cofre no banco, quem tinha a segunda esposa de Bolsonaro, aquele casamento, porque ele é conservador, viu? Ele já casou 3 vezes, mas ele é conservador nos costumes, hein? Essa senhora comprou com o Bolsonaro, em uma década de casamento, 14 imóveis, metade paga em dinheiro. E essa senhora, que foi chefe de gabinete do Carlos, porque é um interrelacionamento, é um conceito de família um pouco diferente do que o habitual, né? A Flor de Lis também, eles são todos do mesmo time, né? A Carlos não foi o único integrante da família Bolsonaro a manter um cofre no banco, de acordo com a Folha de São Paulo. A Ana Cristina Siqueira Vale alugou o serviço no mínimo durante 3 anos, 2005, 2006 e 2007, quando ela vivia com Jair. E olha, ela declarou à polícia em 2007, a polícia, que notou um arrombamento do cofre estranho, né? Que havia no local, em valores da época, registre, 200 mil reais em espécie, 30 mil dólares em espécie, além de joias avaliadas em 600 mil reais. Nós perguntamos, como é possível essa senhora, que era chefe de gabinete de Carlos, em tão curto espaço de tempo, tem em espécie 200 mil reais, 30 mil dólares, também em espécie, joias avaliadas em 600 mil reais, e essa senhora, junto com então o marido, Jair Bolsonaro, em uma década compraram 14 imóveis. Soma o que ela recebia, soma o que o Bolsonaro recebia, os descontos, o que ficava de líquido. Como é possível ela e ele terem adquirido 14 imóveis e só ela, nesse cofre, que ela disse que foi arrombado, ter 200 mil reais em dinheiro vivo, 30 mil dólares em dinheiro vivo, além de joias de 600 mil reais? Não cheira algo ilícito? Cheira, é claro que cheira. Veja Orcrim, né? Mas, porém, contudo, todavia, agora foi a juíza no Rio de Janeiro, a senhora Cristina Serra Feijó, da 13ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio, proibiu a TV Globo, estou citando o Estadão como fonte, de veicular documentos da investigação contra o atual senador Flávio Bolsonaro. Aquele das rachadinhas, quando ele era deputado estadual. Isso é censura, isso viola a Carta de 1988. Não tem nem conversa, é censura sim. Certamente isso vai ser derrubado, porque como que não pode ser informado o que o Flávio Bolsonaro fez? Ou eles vão fazer uma PEC proibindo que não sejam noticiados, que não pode ser noticiado ou investigado, se assim preferir, também os crimes da família Bolsonaro. Vai colocar o quê? O artigo 1º, né? É uma república federativa, tal, depois, artigo que todos os brasileiros são iguais perante a lei, exceto a Orcrim, liderada por Jair Bolsonaro. Acho que devia fazer uma PEC, uma emenda constitucional, porque aí resolve esse problema. Não precisa ficar acionando a justiça. Isso daqui é absurdo, vai ser derrubado. Agora, quando a defesa de Flávio Bolsonaro solicita censura, né, é porque tem medo da verdade. E a verdade qual é? É o Orcrim, do qual Flávio é um dos braços. Mas quem é o chefe? Jair. Eu citei hoje Carlos e Flávio. Vamos continuar. Essa Orcrim é curiosa, né? Veja como todo dia
tem notícias dessa turma e nada é investigado efetivamente, chega até o fim, porque eles criam uma série de embaraços na justiça, pressionam. Veja por que para o Bolsonaro é tão importante a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Lembre-se dos incidentes da reunião de 22 de abril, aquela reunião, o Dr. Delfim Neto falou que parecia um prostíbulo aquilo. É provável, sim. Eu fiz uma vez referência que até o Al Capone, em Chicago, fazia reuniões mais organizadas. Mas note, né, o controle do Rio de Janeiro é essencial. A queda do Witzel, aqui, ó, não, aqui o Witzel não é flor que se cheire, todo mundo sabe, tem outros que também. Agora, é muito estranho o porquê foi escolhido a dedo o Witzel e porquê o Rio de Janeiro. Evidentemente, o Rio de Janeiro tem toda aquela situação que em outros lives nós já discutimos, aquela conexão Rio-Brasília, a relação do crime organizado, essa relação com o sagrado. Nós já conversamos sobre isso várias vezes. Mas é muito estranho, porque querem controlar o Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que os procuradores vão resistir, mas o Bolsonaro precisa controlar o Ministério Público do Rio de Janeiro para impedir a denúncia contra Flávio ou fazer uma denúncia frágil que pode ser ou rejeitada pela justiça ou, se for recebida, não ter substância para que possa levar à condenação de crimes sucessivos que o Flávio cometeu a mando do pai. É um Orcrim que tem vários braços, né? Agora, apesar de tudo isso, e eu estou citando aqui, citando o valor, o nosso ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar o seguinte: o Supremo Tribunal Federal foi normado por 11 ministros e a presidência ela é rotativa, é diferente dos Estados Unidos. No caso da Suprema Corte Americana, funciona de outra forma. No caso brasileiro, ela é rotativa. Portanto, a eleição é pro forma, já sabe quem vai ser, o vice vai ser presidente e assim vai trocando, até todos exercerem, passa pela antiguidade, evidentemente, a presidência do Supremo Tribunal Federal, desde que permaneçam no Supremo até que possam passar pela presidência, não necessariamente todos que foram ministros foram presidentes, entenda-se, né, do Supremo Tribunal Federal. Agora, o Dias Toffoli, né, que diz assim, nunca havia atitude de Bolsonaro diretamente contra a democracia, no balanço que ele fez. É inacreditável. Ele não assistiu aquele bombardeio que os 300, a mando do Bolsonaro, jogando rojões no Supremo? Ou ele não leu a revista Apoiaí e o golpe de Estado, dia 22 de maio, que o Bolsonaro estava propondo, atacando o Supremo Federal, o STF, Supremo Tribunal Federal, e dizendo que ia prender os ministros e ia nomear outros 11 ministros? E aquelas expressões baixas, eu não vou repetir aqui, porque ele é uma pessoa baixa, uma linguagem de marginal, né? Não vou repetir o que o Bolsonaro disse, mas aquelas expressões baixíssimas sobre o Supremo Tribunal Federal e as fake news, será que ele não sabe da investigação do Alexandre de Moraes? Claro que sabe, e que apareceu muito dessa estrutura do gabinete do ódio, que é um instrumento do Bolsonaro para desqualificar as instituições, desmoralizá-las e dar um golpe de Estado. Convenhamos, o Toffoli, nós sabemos como é que ele chegou no Supremo, né? Todos nós sabemos. Ele foi reprovado para juiz 2 vezes em São Paulo nos anos 1990, depois era advogado do PT, advogado da CUT, foi da Casa Civil, quando José Dirceu era ministro-chefe da Casa Civil, foi subordinado dele e dali, pouco depois, chega ao Supremo, sem ter um notável saber jurídico, tinha só a idade, né? Agora, notável saber jurídico não tinha formação para tal, só tinha o bacharelado, tinha sido reprovado para juiz, portanto, e não tinha uma história no mundo jurídico. Era um quadro político do PT no campo da advocacia, né? Mesmo assim, quando ele estava no Ação Penal 470 como juiz, no processo do mensalão, ele não se sentiu impedido, deveria ter sentido impedido de julgar o Zé Dirceu, que foi seu chefe, e outros militantes do PT, que eram réus, né, naquele processo, mas ele jogou sem nenhum problema. E nunca se destacou, e todo mundo conhece Dias Toffoli por qualquer saber jurídico. Me diga um livro que é importante, um livro só que ele tenha escrito e que tenha trazido, por exemplo, alguma contribuição à ciência jurídica. Não há nada, como vocês bem sabem. E ele falar isso daqui é intolerável. Nunca havia atitude de Bolsonaro diretamente contra a democracia. Ele conspirou sistematicamente contra as instituições. Isso todo mundo sabe, né? Aquelas manifestações que ele chegava de helicóptero, lembra? Que ele chegava a cavalo, né? Eles pararam de fazer isso, né? Chegou um momento que eles interromperam, mas toda semana, tanto que nossos encontros de sábado e domingo derivam justamente desse momento no qual sistematicamente
automaticamente ele estava conspirando contra a Constituição. Eram manifestações de 150, 200 pessoas, porque ele não tem apoio de massa, né? E nós insistimos nisso, toda vez se reforça. Mesmo agora, no Vale do Ribeira, que eu vou fazer menção ali, quantas pessoas tinham, né? Contaram, até uma delas lá tinha 130 pessoas, né? Então, isso daqui é um verdadeiro absurdo, o que o Toffoli está dizendo. E o presidente da República, estranhamente, é difícil entender, imaginar, entender um país que tenha Bolsonaro como presidente. Hoje o Brasil é um estado pária na comunidade internacional, um estado desmoralizado. Veja que o Nelson Teich não conseguiu ser eleito numa mera comissão do OMS agora, né, que é uma eleição pro forma, não foi eleito. E pior, ele ter aceito ser candidato do Brasil. Que vergonha, senhor Teich. Mas vamos em frente. O Brasil é um estado desmoralizado, porque todo mundo, aquela reunião de 22 de abril, o mundo inteiro assistiu. Quando eu falo o mundo inteiro, entende-se, aqueles parceiros econômicos, investidores, todo mundo ficou horrorizado com aquilo. Mas ele abandonou Brasília na quinta, sexta e ficou até sábado, agora em São Paulo, sem atividades efetivas. Ele foi ao Vale do Ribeira, onde ele viveu na adolescência, para inaugurar um mapa lá, uma planta, porque não há ponte, não há nada, nem teve concorrência, não teve coisa alguma, não é uma pedra fundamental, nada disso. Ficou passeando lá, foi no Boteco do Juca, ficou um tempão no Boteco do Juca, né? Depois ele ficou... o presidente da República, Jair Bolsonaro, passou cerca de 1h10 acenando para motoristas às margens da via que liga São Paulo a Curitiba na tarde dessa sexta-feira. É a Regis Bittencourt. Ele tinha uma série de compromissos de trabalho, mas ele abdicou e ficou lá só fazendo assim. Teve um congestionamento fabuloso lá na estrada, claro, fica o presidente fazendo assim, as pessoas diminuem a velocidade. Como é possível um presidente ficar no Boteco do Juca, ficar 3 dias fora de Brasília, não ter nenhum assunto relevante no Vale do Ribeira, nada, nenhuma reunião, nenhuma inauguração, não havia nada, vai no Boteco do Juca, fica 80 minutos fazendo assim, isso quando o Brasil tem 126 mil óbitos. Vive da Covid-19, vive a pior crise econômica da história do Brasil republicano. E ele no bar do Juca, ele ficando 80 minutos acenando e olhando para um desenho que vai ser de uma futura ponte que nem licitação ocorreu. Ele tem tempo para isso. O que é isso? Por que eu chamo de mandrião? Mandrião é isso. Ou seja, ele reforça justamente o que eu venho falando de há muito. E não adianta os bolsonaristas quererem fazer o assédio judicial. Ontem eu assisto um vídeo de ontem, né, para eles verem a resposta que a justiça dá. Então não adianta vir com isso, que eu vou continuar falando. E por quê? Porque os fatos reforçam o que eu falo. Não é uma narrativa imaginária como de toda essa turma de fake news que o Jair patrocina, que o Carlos Bolsonaro é o subchefe, que tem Bananinha, que tem Flávio e toda a caterva bolsonarista. Gente fanática, reacionária, fascista, antissemita, gente baixa, preguiçosa, ignorante que conspira contra o Brasil. Né? Então não adianta fazer, porque eu vou continuar falando, né? Porque os fatos comprovam, eu não estou delirando e tal. Então o presidente abandona Brasília, abandona a capital federal para ficar fazendo assim durante 80 minutos, o mundo inteiro. Por quê? Porque ele não trabalha. Ele não trabalha. E aqui em São Paulo, ele veio a São Paulo hoje pela manhã, olhou Congonhas lá, passaram lá um asfalto na pista, lá, fizeram um recapeamento, ele aproveitou de forma covarde para atacar governos e prefeituras por projetos ditadores contra a Covid, né? Ele chamou de projetos ditadores nanicos que apareceram pelo Brasil afora. Aqueles que protegeram as populações. Se temos 125 mil óbitos, nós poderíamos ter 500 mil, 400 mil, se não fosse a ação corajosa de prefeitos, de governadores, de secretários municipais da saúde, secretários estaduais da saúde e desses comitês. Se fosse seguir o que o Mandrião está falando, seria a tragédia maior do que já é, com 120 mil óbitos. Não satisfeito, ele ataca de forma covarde, né, prefeitos e governadores, chamando de ditadores nanicos. Aqueles que respeitam a Constituição são ditadores. Não. Ditador é ele, queria rasgar a Constituição e dar um golpe de Estado. Veja que é o 1984, liberdade e escravidão, guerra e paz, algo que eu sempre falo. Ou seja, mais uma vez, reforçou o que eu digo. Vamos lá.
no que eu sempre digo para vocês, converso, você veja como reforça, né? Por isso que aqui a análise, a gente não tem compromisso com ninguém, a não ser com vocês, com o Brasil, com o estudo, com a reflexão, saindo dessas análises de profundidade de um Pires, que é normal que nós temos no Brasil hoje, infelizmente, né? Daquelas reflexões que querem desenhar quadro eleitoral para 2022. Imagina, um absurdo tal, né? A gente vai vendo tudo isso e se você fica, claramente, você fica estarrecido, né? A reforma administrativa enviada essa semana é ridícula, né? E vocês viram a briga entre Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o ministro da Economia. Então, o presidente da Câmara disse que rompeu relações com o ministro da Economia, o falastrão, o Pacheco e seu imenso talento. Só que todo mundo está dizendo que agora ele é um falastrão, mas eu estou dizendo isso desde o ano passado, quando eles diziam que o Guedes era o gênio da raça, era o mais brilhante economista brasileiro. E eu falava, me mostre um livro, só um, que eu leria com o maior prazer, como eu tenho tantos aqui, né? Leria e poderia conhecer o pensamento econômico do Pacheco e seu imenso talento, conhecido também por Paulo Guedes. Não tinha nenhum. Eu apontava naquele momento, né, isso e apresentava, falava, olha, isso não existe, isso é uma balela, né? Mas muitos falavam, agora está todo mundo, cadê a reforma administrativa? Né? Não entra o judiciário, não entra o legislativo, quer dizer, só entra o executivo, né? E vai pegar as camadas mais baixas do executivo. E eu demonstro que o executivo é o que tem os salários mais baixos dos três poderes em média, né? E veja a importância dos funcionários do executivo agora no combate à Covid-19, né? E lembro também que em 1938 foi criado o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público, que criou os concursos, ou seja, você dá estabilidade aos funcionários para impedir que o processo eleitoral, as mudanças políticas alterem o quadro do funcionalismo. Senão você troca o Paulo, põe o João, troca a Maria, coloca a Joana lá. Ou seja, você começa a usar a estrutura do funcionalismo para manter seu projeto político. Não. A estrutura do funcionalismo tem de ser permanente. Tem cargos comissionados, mas são poucos. A estrutura fundamental do funcionalismo, ela é permanente, para isso que você tem os concursos públicos, né? Para manter esse quadro da burocracia permanente de Estado, né? E falar que o executivo tem privilégios, eu recebi uma série de mensagens de quem nos acompanha, mandaram até o Lerite, que é o contra-cheque. O Lerite se diz em São Paulo, em outros estados, fala contra-cheque, mostrando quanto ganha. Cadê o privilégio? Cadê aqueles salários? Não existem. É conversa, não há reforma administrativa. É que eles não tinham o que apresentar, mandaram essa. E por quê? Porque a reforma tributária até hoje não veio. Cadê a reforma tributária? O que ele apresentou, o Pacheco e seu imenso talento, como reforma tributária, foi o PIS mais COFINS. Ele falou, vou mandar em partes. Como que você pode realizar uma reforma tributária em partes? Você tem visão de totalidade, né? E PIS mais COFINS significa o encarecimento, por exemplo, das escolas particulares, das mensalidades. E ele dizendo o seguinte, para resolver o problema da Renda Brasil, que a tributação, que você na hora que entrega o imposto de renda, você deduz os gastos de educação e saúde. Ele quer cortar a dedução dos gastos de educação e saúde que atinge fundamentalmente a classe média, que já vai pagar mais as mensalidades por causa da somatória do PIS mais COFINS. Então não tem. E disse essa semana o Pacheco e seu imenso talento que a reforma tributária não é mais urgente. Pô, mas ela era fundamental durante 1 ano e meio, ficaram falando nisso, inclusive para sair da atual crise econômica, agora não precisa mais de reforma tributária. Aí você vai falar o seguinte, então não tem reforma administrativa, tem o caos na saúde, não tem reforma tributária, a inflação começou a subir, porque o arroz subiu, a carne subiu, isso tem a ver em parte com a demanda da China por produtos brasileiros, a desvalorização do real barateou, portanto, os produtos brasileiros, grãos e carne, e aumentou as exportações, e está aumentando o preço das mercadorias produzidas aqui no Brasil, grãos e carne, para você, para mim e para nós. Então você vai ter um aumento, pode não ser do conjunto da inflação, porque ela evidentemente você tem uma taxa, você há um cálculo equilibrado, né? Mas é claro, você vê o aumento do preço da carne, não precisa ir muito longe que você encontra isso, né? Da carne vermelha, né? Isso está claro, ou seja, então nós temos 126 mil óbitos, a reforma administrativa que é uma balela, não vai passar nada, é um verdadeiro absurdo, e dá direito ao presidente de criar e extinguir órgãos, nomear funcionários, é um absurdo, você imagina dar para esse homem, e nem para qualquer um, podia ser um sujeito brilhante, um gênio, que não é o caso dele, que é obtuso, né? Mas não pode, você precisa ter uma máquina de Estado que funcione de forma permanente, e qual é o melhor meio de selecionar os funcionários, né? Através de concursos públicos, e que eles querem justamente acabar.
Ou seja, aquela reunião, aquele jantar demoníaco em Washington, na Embaixada Brasileira, quando ele disse, ao lado de várias, daquela caterva, excetuando o embaixador Sérgio Amaral, que estava constrangido junto àquela gentalha que estava lá, ele disse, eu vou primeiro destruir para depois construir. Como ele não sabe como construir, ele está destruindo. E uma delas é a reforma administrativa, que é criminosa. Não caio nessa conversa que todo mundo ganha grandes salários. Mentira. Mentira, e digo isso porque eu fiquei 30 anos no serviço público, no caso do executivo, e sei como é que funciona. Não tem aumento há décadas, reajuste, que seria manter seu poder de compra com a inflação, no caso federal, há 5 anos que não tem. Então não entra, né? Então, você não tem reforma administrativa, não tem reforma tributária, o número de óbitos não para de crescer. Nós vamos fechar esse mês de setembro muito próximo a 150 mil óbitos, 150 mil, e ele vai no Boteco do Juca comemorar. Ele tem tempo para isso, vou ficar 80 minutos fazendo assim, né? A inflação vai subir ou em parte o preço dos alimentos, né? Isso vai ser muito claro. E essa situação econômica grave que nós estamos tendo, o aumento da taxa de desemprego fabulosa, como é que você vai ter dinheiro no orçamento para pagar a Renda Brasil, que ele chama de Renda Brasil? Como é que vai se pagar os 4 auxílios emergenciais até o final do ano de R$300? Né? O déficit público estourou, a situação é gravíssima e ele não sabe o que fazer. Né? Ao contrário, inclusive aqui nessa matéria da Folha de São Paulo, em que estão olhando a pista, etc. tal, ele chega em certo momento, na linguagem muito, muito vulgar dele, ao finalzinho da matéria da Folha, durante a demonstração da camada porosa da pista, em que o local foi molhado com jatos d'água, Bolsonaro fez piada sobre, abre aspas, pegar na mangueira. Pegar na mangueira. Ele é uma pessoa baixa. Eu não posso contar aqui as coisas que ele fala para certas pessoas que ele recebe em Brasília. Que as pessoas me falam, mas não posso, porque é coisa baixa. Nem em boteco de beira de estrada o cara joga pinga pro santo, ou rabo de galo, pinga com vermute. Os caras não falam aquilo. Ele fala no Palácio do Planalto para as pessoas. A baixeza. Ele é um homem baixo, além de mau, psicopata, com tendências fascistas, do fascismo, não do fascismo histórico, porque ele nem consegue entender o Gentili, Mussolini. Ele não lê nada. Nunca citou um autor, um livro, nada. Esse homem é uma tragédia. Agora, a pergunta que fica, eu gostaria que vocês me ajudassem a responder, é que dentro desse quadro que eu apresentei hoje, como explicar o silêncio da sociedade civil assistindo à destruição do Brasil? Porque é um processo de destruição, que representando interesses estrangeiros aqui dentro, também, mas não só. Como explicar o silêncio da sociedade civil? O silêncio dos sindicatos, das organizações estudantis, dos intelectuais, das universidades, dos órgãos de classe, quase todos silenciosos. Né? Por quê? O que aconteceu conosco? É só a pandemia que responde essa questão? A razão do silêncio deve ser a pandemia? Será? Será que a sociedade não está anestesiada? Será que é preciso mais destruição? Mais destruição? Porque o que vai acontecer é o seguinte, o caos econômico vai estar tão grande e ele não termina o governo porque a Constituição, né, vai ter de ser acionado e é o impeachment, o crime de responsabilidade. Eu listei vários crimes aqui. Em termos jurídicos, está tudo pronto para o impeachment, só falta a questão política. Por que a questão política não se constrói? Porque os partidos nada fazem. Não há lideranças hoje de expressão nacional. Essa que é a grande. E tem as eleições municipais. Está todo mundo pensando em manter ou ter, né, os cargos das assessorias. E são tantas. Nós temos quase 6 mil municípios no Brasil, né? Então você tem um monte de prefeituras, câmaras municipais, assessorias, empresas municipais. A grande questão é que é um descompromisso com o futuro do Brasil, inclusive com o futuro a curto prazo. Não é aquele lá longínquo, não. Então eu gostaria que vocês também me ajudassem a responder como explicar o silêncio da sociedade civil brasileira frente à destruição do nosso país. Se você gostou dessa live e tantas outras do meu canal, agradeço os 516 mil inscritos, indica um amigo, blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, likes, colocar os comentários no que vocês gostaram. Assista a entrevista do Dr. Deltan, que é a última do nosso canal, teremos várias a semana que vem. A aula de fascismo é quarta-feira, dia 9 de setembro, às 20 horas, né? E agradeço muito as mais de 4 mil manifestações da minha live de ontem, tratando do assédio judicial dos bolsonaristas, tá bom? Nos encontramos amanhã. Até!